Vamos falar aqui sobre como não passar raiva. Isso mesmo. Se você quer parar de passar raiva, continue assistindo esse vídeo aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, quinta-feira, 7h30 da manhã. Estamos começando aqui. Ellen, bom dia pro Alan. Todo mundo chegando para esse nosso papo. Hoje, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui minha pranchetinha. Bom dia, Camila. Pra gente começar. Seguinte, se alguém puder comentar aqui, por gentileza, aprenda a não passar raiva, só para eu fixar o comentário aqui. Eu agradeço muito, porque eu não consigo comentar enquanto eu estou em live. Então, se você puder, por gentileza, comentar aqui, ó. Aprenda a não passar raiva. Só para eu fixar seu comentário, eu já te agradeço imensamente. Porque esse papo de hoje vai render. Cara, eu vou ensinar uns conceitos tão legais aqui hoje. Bom dia, Dai. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que o quê? A nossa live, ela começa às 7... Obrigado, Camila Abreu! Ela começa às 7h30 da manhã e ela vai até às 8 horas. São 30 minutos de conteúdo pra gente falar. Fala, Daniel, meu brother, bom dia! Pra gente falar aqui hoje sobre como não passar raiva, né? Afinal de contas, passar raiva é ruim demais, não é mesmo? Essa live, ela é inspirada em um atendimento que eu fiz, que dia? Segunda-feira. Segunda-feira eu fiz um atendimento, uma cliente que tá passando raiva demais. Aí eu peguei toda a estrutura que eu fiz com ela nesse atendimento e pensei, por que não compartilhar com outras pessoas esses mesmos conceitos? Lembrando que o quê? A nossa live aqui, ela não é o ligar a câmera e sair falando coisas apenas por falar. Não. A gente está aqui com todo um conteúdo estruturado, organizado. Se vocês pudessem ver aqui a minha estrutura aqui, como eu faço a live, vocês iam entender como ela é feita. Todo um roteiro com que eu sigo aqui para gerar este conteúdo para vocês. Porque o meu compromisso aqui é com o conteúdo. Eu sou terapeuta, eu sou professor, né? Como eu sou professor, eu preciso ensinar. Eu não posso ficar simplesmente falando. Se eu faço uma live que não ensina alguma coisa para alguém, eu estou realmente errado. E então todos os nossos conteúdos aqui são focados em transformação, focados realmente, vai sair alguma coisa aqui diferente, vai sair transformado, vai aprender algum conceito, alguma técnica, alguma ferramenta, alguma estratégia. Daiane, bom dia. Seguinte, ó, nos primeiros 4 minutinhos eu sempre dou esse tempo pra galera ir chegando. Vem aqui no coraçãozinho aqui pra live ser divulgada. Clica no aviãozinho aqui, manda para umas 4, 5 pessoas que você conhece, que talvez estejam passando raiva por aí e queiram parar de passar raiva. Bom dia pra Nath. E hoje, esses nossos 30 minutinhos. Lembrando que o que? A live, ela fica gravada, sim, Thales, ela fica gravada, mas, porém, entretanto, todavia, ela fica gravada apenas para as pessoas que estão lá no nosso grupo do Telegram. Daqui a pouco começa o conteúdo. Helder Chabudé chegou, bom dia. Bom dia para Duda, linda, maravilhosa, perfeita, incrível, espetacular. Bom dia para Miriam. A live, bom dia para Luíse. A live fica gravada apenas para a galera do grupo do Telegram. E essa é a live número 54. Exatamente, Thales. 54. Eu achei que eu não ia conseguir fazer uma semana de lives. Eu já estou aqui na live número 54, na semana número 11 dessa nossa sequência de lives diárias. Então é o seguinte, hoje quero falar, já começando o nosse papo, sobre o passar raiva, né? Porque todos os dias eu vejo e eu já passei eu mesmo por situações em que realmente sobe uma sensação assim de nervosismo, de raiva, e muitas vezes isso vem junto com a ausência de controle. E sentir essas emoções, Elivelton, meu brother, bom dia. Sentir essas emoções, elas geram alguns problemas, né?
Um desses problemas é que você para, né? Você deixa de ver as oportunidades na sua frente. Quando você está com muita raiva e não consegue solucionar um conflito, isso te dá uma sensação de impotência e muitas vezes a própria somatização, né? Que isso vira sintomas físicos no seu organismo, onde você muitas vezes vai sentir dores, muitas vezes vai sentir enjoos, vai sentir ânsias, enfim, vai sentir reações fisiológicas no seu organismo que não são nada interessantes. Mas o pior problema talvez não seja nem esse, não seja nem a somatização. Talvez um dos piores problemas seja afastar as pessoas que você ama, seja magoar as pessoas que estão à sua volta sem querer. Bom dia para Rafaela, ou é para o Rafael? É o Rafael Lara. Bom dia, Rafael Lara. E quando você afasta essas pessoas, quando você magoa pessoas sem querer, quando você passa por esse momento de emoções assim negativas, muitas vezes isso gera depois uma tristeza ao final de cada momento explosivo, a cada momento de raiva. Então a gente tem dois problemas aqui, né? Um primeiro problema que é o passar essa sensação de raiva, de nervosismo, e o segundo problema é a sensação de tristeza que vem logo em seguida, muitas vezes de culpa, de arrependimento. Isso gera o que? Um loop com várias emoções negativas. Bom dia para o Rafael. Talvez você já tenha sentido raiva, raiva do mundo como ele está, raiva dos políticos, raiva da pandemia, raiva das pessoas, raiva. Bom dia, Josino. Raiva no trabalho. Bom dia para o Renato. Talvez em alguns momentos você veja coisas acontecendo ao seu redor e você sem a menor condição de fazer nada a respeito. Você começa a sentir tudo isso assim subindo em você e inclusive talvez você já tenha conhecido pessoas que evitam, né, outras pessoas por ela ser uma pessoa ranzinza, por vezes até mesmo mal educada, com as outras pessoas à sua volta. Renato, bom dia. Isso acontece devido a um ponto bem interessante. Sempre que a gente vai pensar em problemas, em situações que necessitam de resoluções, a gente vai encontrar dois tipos principais de problemas. Os problemas, bora lá, de escopo. Bom dia para a Cláudia. Os problemas de escopo aberto e os problemas de escopo fechado. Qual a diferença dos problemas de escopo aberto para os problemas de escopo fechado? Os problemas de escopo fechado, eles são problemas que surgiram para serem solucionados. Por exemplo, quando você vai jogar videogame, né? Infelizmente, essa cultura game nossa vai gerar enormes problemas. Já está gerando para essa geração atual, mas para as próximas gerações vai gerar ainda mais problemas. Por quê? Quando a gente passa uma vida toda no universo dos games e os maiores problemas que a gente tem para resolver são problemas de games, a gente entra numa ilusão dos problemas de sistema fechado. O que são problemas de escopo, né, de sistema fechado? São problemas que já nasceram para serem resolvidos. O jogo de videogame, você pode ficar muito feliz por ter zerado esse jogo. Parabéns por você ter zerado esse jogo. Só que esse problema, ele foi criado para ser resolvido. Alguém criou esse problema. E alguém sabe a solução desse problema. E vai ter alguém que vai resolver esse problema, vai ter várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas que vão resolver esse problema. Ele é um problema igual, com soluções iguais. O máximo que vai ter são caminhos diferentes para achar a mesma solução. Então, esse problema de escopo fechado, eles nos geram uma enorme ilusão, que é o seguinte: você achar que você é o maioral por ter resolvido aquele problema. Claro,
sim, você merece sentir-se feliz por ter resolvido esse problema. Só que esse problema nasceu para ser resolvido. A mesma coisa é um concurso. Você fazer uma prova de um concurso público e passar nesse concurso público é um sistema de escopo fechado. Pronto. Alguém fez aquela prova e aquela prova ela vai ter solução. Talvez não seja você que vai resolver esse problema, mas alguém vai. Essa prova vai resolver, vai ter resolução. Bom dia para o Nicolas. A mesma coisa para um vestibular, a mesma coisa para um teste, enfim. Problemas de escopo fechados são problemas que foram criadas por pessoas e já têm soluções pré-determinadas. Já os problemas de escopo aberto, não. Os problemas de escopo aberto simplesmente surgiram. Simplesmente aconteceram. Um exemplo de problema de escopo aberto é, sei lá, você briga com seu irmão. Você discute com seu pai. Cara, esse problema, ele não nasceu para ser resolvido. Ele não surgiu pré-determinado para encontrar uma solução para ele. Não. Esse problema, ele simplesmente surgiu. Mesma coisa, doutor Carlos Alessandro, bom dia. A mesma coisa é o pandemia. Ninguém criou a pandemia e já tem a solução e está fazendo uma disputinha para ver quem chega na resposta primeiro. Não. Esse é um problema que simplesmente surgiu. E surgiu. Pronto. E aí que tá. Os problemas de escopo fechado, os problemas de escopo aberto. Bom dia, Fabiano. A diferença enorme entre eles é que o de escopo fechado, ele se resolve dentro dele. O problema ele é feito com uma resposta interna. Os problemas de sistema aberto, não. Os problemas de sistema aberto, eles podem ser influenciados por milhares, milhões de questões que são totalmente subjetivas. O problema de escopo fechado é um problema objetivo. O problema de escopo aberto é um problema subjetivo. E a nossa vida, né, como seres humanos que somos, 99% dos problemas que a gente encara na nossa vida são problemas de escopo aberto. O que é um problema de escopo aberto? Ele é um problema que, primeiro ponto, ele não nasce para ser solucionado. Ele simplesmente nasce. É um problema que simplesmente surge. Bom dia para Laurene. É um problema que simplesmente aparece. E não significa que existe uma resposta para resolver esse conflito. Talvez outras pessoas resolveram conflitos parecidos com esse. Nossa, Thales, eu estou com um conflito com meu irmão. E eu vi na internet que o Antônio, ele também tinha um conflito com o irmão dele e ele fez tal coisa e resolveu o conflito. Aí a gente entra num enorme problema. Bom dia, Dani. Minha cunhada tá na live, olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes, esse problema de escopo aberto, alguém encontra uma solução para esse problema lá, mas outra pessoa resolver um problema parecido lá no universo dela não torna esse problema um problema de escopo fechado. Por quê? Essa pessoa que resolveu aquele problema, ela resolveu ele, mas era um problema único e pessoal dela, ele era um problema subjetivo. Bom dia para a London Store. Comprem na London Store. Eu não sei o que a London Store vende, mas se a London Store está aqui na live, ela merece que vocês comprem produtos dela. Bom dia para o Léo também. Então, vamos lá. Só para voltar aqui. Problema de escopo aberto são problemas que surgiram. Problemas de escopo fechado são problemas que foram criados e têm solução pré-determinada. Se alguém encontra uma solução para um problema de escopo aberto, isso não faz esse problema se transformar num problema de escopo fechado. Ele ainda assim é um problema de escopo aberto. Por quê? As características daquele problema de escopo aberto, que aquela pessoa arrumou uma solução, elas são 100% subjetivas. E não significa que você vai conseguir a mesma solução. E isso faz a gente entender, é isso que faz a gente entender, porque, por exemplo,
Se eu aplico uma anestesia em 1000 pessoas, 1000 ficam anestesiadas. Se eu aplico uma vacina em 1000 pessoas, 1000 ficam imunizadas. Em um processo terapêutico, por exemplo, não. Ah, mas o fulano faz processo com psicólogo e ama. Eu, pra mim, não gosto. Ah, mas o fulano faz reiki e adora. Ah, mas o fulano faz teta healing. Mas o fulano faz programação neurolinguística. Mas o fulano faz hipnose. Mas o fulano faz coaching. Por isso que existem tantas formas diferentes de solucionar o mesmo problema. Porque esses problemas, que são geralmente levados à terapia, são problemas de escopo aberto. Bom dia para Janice. E não significa que alguém resolveu um problema de escopo aberto com este método de resolução que você também vai conseguir resolver com esse método de resolução. Quando a gente entende essa ideia de problema de escopo aberto, problema de escopo fechado, a gente percebe que a ideia de meritocracia, vou entrar em assunto polêmico, hein? A ideia de meritocracia, ela cai por terra. Não significa que um cara que é pobre, que é negro, que mora lá na favela, porque ele venceu na vida, que todas as outras pessoas que são negros, que estão na favela, que são pobres, também vão conseguir vencer na vida da mesma forma que esse cara venceu. Essas pessoas que conseguem coisas, que resolvem problemas de escopo aberto, elas são pontos de referência. Elas podem ser pontos de inspiração e não pontos de comparação. Porque eu só consigo me comparar comigo mesmo. Quando eu gero uma comparação com uma outra pessoa, eu estou sendo covarde. Por que covarde? Eu vou usar essa palavra, eu quero usar uma palavra forte. Porque aquela pessoa resolveu aquele problema de escopo aberto e ela tinha milhões de fatores subjetivos que eu não consigo avaliar, e aí eu quero resolver da mesma forma e eu não consigo, às vezes eu me sinto frustrado. Mas por que eu me sinto frustrado? Porque o meu problema é o meu problema. A pessoa pode passar por um problema muito parecido. Ainda assim o problema dela é o problema dela, o meu problema é o meu problema. Então, quando a gente entende que os nossos problemas são problemas de escopo aberto e que nem sempre o modelo de sucesso de outra pessoa ele vai se encaixar comigo, eu passo a entender que nada que eu compare com outras pessoas vai me dar certeza que eu vou conseguir uma solução para o meu conflito. Sempre que eu for buscar uma solução para um conflito meu, eu preciso entender a minha ecologia. Bom dia para Ivane. Como assim ecologia? Tá? Eu preciso olhar para as árvores, eu preciso olhar para as plantas, eu preciso olhar para a floresta? Não. Ecologia não é sobre isso. Pode ser também sobre isso. Ecologia é eu verificar a aplicabilidade na minha realidade. Eu preciso verificar a minha realidade. Ah, Thales, mas eu vi que aquele cara lá levanta 5 horas da manhã e faz todo aquele ritual de leitura, de escrita, não sei, não sei, não sei, não sei o que. Eu quero fazer igual. Cara, não significa que aquilo que funciona para ele vai funcionar para você. Talvez você trabalhe até 11 horas da noite, você vai levantar às 5 da manhã mesmo. Até que ponto isso é ecologicamente saudável para você? Encontrar modelos de resposta para os meus conflitos de sistema aberto, eu preciso sempre verificar a ecologia e utilizar desses pontos externos, não de comparação, mas como inspiração, como pontos de eu perceber modelos que eu posso replicar dentro da minha realidade e com isso eu conseguir verificar a minha ecologia e gerar ações que vão caminhar em direção a solucionar o meu conflito de sistema aberto. Bora, vamos lá. Já expliquei para vocês conflito de sistema aberto, escopo aberto e de escopo fechado, né? Entendido com relação a isso? Responda aqui embaixo. Eu entendi o que é um escopo aberto, o que é o escopo fechado e a diferença deles. É só para eu saber se o que eu estou falando aqui está fazendo algum sentido. Responde aí. Entendi? Faz sentido? Não, Thales, eu não entendi. Responde aí, só para eu saber aqui. Vai que eu estou falando com a parede. Vai que o Instagram tá me enganando e não tem ninguém ao vivo aqui comigo e eu tô aqui falando sozinho. Responde aqui, ó.
Porque agora eu quero passar para um novo ponto. Uma vez que eu já entendi os problemas de escopo aberto e o problema de escopo fechado, eu vou perceber o seguinte, que eu preciso construir um caminho de ações em direção à resolução desse conflito de sistema aberto ou de sistema fechado. E como que eu penso em formas de construir comportamentos para isso? Tem uma metáfora que eu gosto muito, que fala que é a do... Deixa eu mudar o pincel aqui, ver se mudando o pincel melhor. Aqui, ó, deixa eu desenhar para vocês aqui. Esse aqui é um prato quadrado, errado, todo estranho. Bom dia para o R. Dias. Aqui a gente tem uma clara e aqui tem uma gema. Tá vendo esses três fatores aqui, ó? Ó, 1, 2, 3. São as três zonas, beleza? É como imagina um ovo dentro de um prato. Eu gosto da metáfora do ovo no prato. Imagina um ovo num prato. Eu tenho três níveis. O nível da gema é o nosso campo de ação. O que é um campo de ação, Thales? Cara, surgiu um problema. O que eu posso fazer para solucionar isso? Qual que é o meu campo de ação? O que está aqui nos meus movimentos, bom dia para Rani, que eu posso fazer para caminhar em direção à solução desse conflito? Ação. Qual ação eu posso tomar? Sei lá, vamos usar um exemplo aqui, pandemia, tá? Que é o que está acontecendo com todo mundo. O que está na minha zona de ação com relação à pandemia? Está usar álcool em gel, passar a mão, está usar máscara, está evitar aglomerações, evitar sair de casa, está eu não ficar tossindo, espirrando, está eu tiver com algum sintoma, eu procurar algum centro de saúde. Enfim, essas são as coisas que eu está no meu campo de ação, está dentro aqui, ó, nas minhas mãos, para caminhar em direção a um processo que vai solucionar esse conflito. Só que não significa que só eu fazer a minha parte a gente vai resolver esse problema. Mas o máximo que eu posso fazer é a minha parte. E aí o segundo ponto, que é essa clara aqui, ó, ela é o meu campo de influência. Deixa eu tentar escrever aqui porque esse pincel tá ruim. Eita, o pincel fica aberto, ó, o ventilador bate nele, aí a tinta dele fica seca. A clara é o meu campo de influência. Influência. Gema, ação. Clara, influência. E o que é um campo de influência? Eu consigo fazer você que está aqui ao vivo comigo agora usar a máscara, passar álcool em gel, evitar aglomeração, ficar em casa. Eu consigo fazer você fazer isso? Não! Eu não consigo fazer você fazer isso. Mas o máximo que eu consigo fazer é influenciar você para fazer isso. É te falar, cara, usa máscara, passa álcool em gel, evita aglomeração, blá blá. Até o Helder. Aí, ó, já tá até a foto de perfil dele é com a máscara, filho. O Helder é top. Então, eu consigo influenciar alguém, mas influenciar alguém não significa que aquele alguém vai fazer alguma coisa. Mas, ainda assim, está dentro do meu campo de ação eu influenciar alguém. É o meu campo de influência. Mas o meu campo de influência, ele tem um limite. O meu campo de influência vai até as pessoas que eu consigo influenciar. Por exemplo, talvez se você está assistindo a live aqui agora, você agora, neste momento, está dentro do meu campo de influência. Já, sei lá, as pessoas lá da África do Sul, que eu não faço a mínima ideia de quem mora lá, não estão no meu campo de influência. E o terceiro nível, que é o prato, é minha zona de aceitação. Zona de aceitação. Bom dia, Sara. E o que é uma zona de aceitação? A zona de aceitação é, cara, eu já estou fazendo o máximo que eu consigo fazer dentro da minha zona de ação. Eu estou influenciando o máximo de pessoas possíveis que eu consigo influenciar que estão dentro da minha zona de influência. Resta eu aceitar agora o resto. Por quê?
Eu não tenho o que fazer. Eu não sou uma pessoa que é amigo dos principais políticos do Brasil. Eu não sou uma pessoa que é amigo. Primeiro, eu não sou um dos maiores políticos do Brasil e nem dono de farmacêuticas. Eu não tenho ação nas minhas mãos para fazer alguma coisa. 2. Zona de influência. Eu não sou amigo dos maiores políticos do Brasil e dos maiores donos de farmacêutica. Então, eu não tenho campo de ação e nem de influência para ir lá em cima onde realmente pode mexer mais para resolver esse conflito. Então, isso é uma zona de aceitação. Igual está acontecendo aqui no Espírito Santo. O governador mandou fechar tudo. Aí o povo tá nervoso, tá com raiva, porque o governador mandou fechar tudo. Meu amigo, o que eu posso fazer? Eu sou secretário do governador? Eu sou governador? Não. Eu, Thales, não consigo fazer nada com relação a isso. Eu sou amigo do governador? Eu sou amigo dos secretários do governo? Não, eu não sou amigo de ninguém, eu não tenho influência com ninguém para resolver isso. Eu preciso aceitar. E aí? Tá fechado. Eu não posso fazer nada. Quando eu entendo que um problema, em qual nível eu estou nesse problema, quem sou eu e onde eu estou ao nível de resolução desse conflito, se eu estou em campo de ação, eu vou fazer todas as minhas ações necessárias para resolver esse problema. Se isso está no meu campo de influência, eu vou influenciar o máximo de pessoas para resolver esse problema. Lembrando que o quê? Campo de influência não é campo de ação. Eu posso usar o meu campo de influência da melhor forma possível, eu não consegui influenciar alguém com relação a isso. Por exemplo, agora, quando eu faço uma live com o título Aprenda a não passar raiva, eu estou usando campo de influência. Não significa que você não vai passar raiva. Não significa. Eu estou usando meu campo de influência, eu estou te influenciando. Você só vai parar de passar raiva se você levar isso para o seu campo de ação. Então, quando eu entendo que quando um problema surge, se ele é um problema de escopo fechado, eu realmente vou conseguir solucionar esse conflito. Basta eu entender como ele foi criado e entender a lógica por trás dele e soluciono. O problema de escopo fechado é um problema que nasceu para ser resolvido. O problema de escopo aberto, não. O problema de escopo aberto, ele surge. Ele simplesmente surge. Então, eu vou fazer o máximo possível que está dentro do meu campo de ação. Bom dia para o meu amigo César Melo. Good morning, my friend César Melo. Buenos dias, mi amigo César Melo. César é o cara. Então, eu faço as coisas que estão no meu campo de ação, eu influencio o máximo possível no meu campo de influência e o resto eu preciso aceitar, meu amigo. Simplesmente aceitar. Não tenho o que fazer. É igual aconteceu com aquela fala, que foi uma fala infeliz que aconteceu na TV lá da Maju Coutinho, do Aceita que Dói Menos. Ela falou de uma forma totalmente... Não precisava falar daquela forma. Mas, sendo sincero, lá no final das contas, pra gente que é povão, que tá aqui embaixo, infelizmente, cara, a gente realmente precisa aceitar. Porque não está no nosso campo de ação, não está no nosso campo de influência. Se não está no campo de ação, não está no campo de influência, eu preciso aceitar. Infelizmente. Infelizmente. Mas o campo de aceitação, ele só entra depois de eu tomar o máximo de ações possíveis, ele só entra depois de eu ir para o nível de influência o máximo possível. Então, como não passar raiva? Como que eu concluo todo esse conteúdo aqui para você aprender a não passar raiva? Quando você começar a perceber os conflitos surgindo à sua volta, pare e pensa. Esse conflito, ele nasceu para ser solucionado? Ele tem com certeza uma resposta fechada, igual um jogo de videogame, ou ele simplesmente surgiu? Ele é de escopo aberto ou ele é de escopo fechado? Se ele é de escopo aberto, põe o pezinho no chão e entende que talvez você nunca encontre a solução para esse conflito. Talvez esse conflito nunca se solucione. Mas pensar isso não significa não correr atrás de solucionar o conflito. É entender que centenas de coisas que não dependem de você
podem acontecer para interferir neste problema, seja positivamente, seja negativamente. Ponto. Uma vez que você já entendeu que um problema pode ser de sistema fechado ou sistema aberto, você vai passar para esse conceito das 3 zonas, que é a zona de ação, a zona de influência e a zona de aceitação. Onde eu estou no meio disso tudo, deste conflito? O que é minha zona de ação? O que eu realmente posso fazer para solucionar esse conflito? O que realmente eu posso fazer com relação a isso? Faça. Quem que eu posso influenciar? Influencie, mas, porém, entretanto, todavia, entenda que nem sempre a sua influência vai conseguir resolver esse conflito. E, no final das contas, aceite aquilo que você não consiga realmente agir e nem influenciar. Quando você entende isso, cara, a nossa energia, ela... Bom dia para a Bruna. Quanto tempo, Bruna? Bom dia para o Mário. Já finalizando a nossa live de hoje, só resumindo todos esses conceitos. Escopo aberto, escopo fechado. Entendi qual que é os dois, o que é meu campo de ação. Bom dia para o Magno, o que é meu campo de influência, o que é meu campo de aceitação. Eu preciso construir as minhas ações e simplesmente isso. Sofrer por campo de influência é aquilo que a gente mais faz, infelizmente. Quantas vezes você colocou a sua energia em coisas que você não conseguia fazer nada para resolver aquilo? Nada. Aí a gente fica aqui quebrando a cabeça, pensando num conflito que não tem o que eu posso fazer. Eu preciso aceitar. Ou, se eu posso fazer, ao invés de ficar aqui questionando, ai meu Deus, está acontecendo isso, faça o que você puder fazer. Então, quando você entende isso tudo, esse passa-raiva ele diminui. Por que ele diminui? Quando ele diminui, você entende que você só consegue fazer aquilo que está dentro de sua mão. Você consegue influenciar as pessoas que estão à sua volta, mas o mundo ele é gigantesco. E nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os conflitos do mundo. E, só para finalizar, eu sei que eu já passei aqui já 2 minutos da nossa live, já são 8:02, e minha combinada é que fecha com vocês 8 horas. Eu quero só ensinar a fórmula da felicidade. Fórmula da felicidade é expectativas, é realidade menos expectativas. Se a sua realidade é maior que a sua expectativa, isso significa felicidade. Se a sua realidade é menor que as suas expectativas, isso significa infelicidade. Se você compra uma coisa no AliExpress com a expectativa desse tamanho e chega um negócio desse tamanho na realidade, o gap é negativo, você fica infeliz. Se você compra um negócio no AliExpress e espera isso, essa sua expectativa, e a realidade é isso, é algo muito melhor que você esperava, você fica feliz. Nem sempre a gente consegue controlar a nossa realidade, porque não está nas nossas mãos. A realidade ela simplesmente surge, mas a gente consegue controlar a nossa expectativa. E quando a gente consegue controlar a nossa expectativa e equilibrar as nossas expectativas, eu consigo fazer com que esse cálculo matemático de expectativa versus realidade, ele esteja o máximo possível me dando gaps positivos de felicidade. Quanto mais gaps positivos, mais feliz eu fico. Meus amores, 1000 beijos para vocês. Muito obrigado por ter acompanhado essa live aqui de hoje, esse nosso papo sobre como não passar raiva. Se você gostou desse conteúdo, eu te faço um pedido agora. Tira um print aqui dessa tela, posta no seu stories, vai lá em cima, lá assim, ó, e marca o Thales. Eu vou ficar muito feliz sabendo que você compartilhou, que você influenciou outras pessoas para virem aqui acompanhar o meu trabalho, né? Porque não é seu campo de ação. O seu campo de ação é você acompanhar a live. O seu campo de ação é você fazer as coisas. Mas se você quiser que outras pessoas também acessem esse conteúdo, influencie elas compartilhando, fazendo esse print e a gravação desta live para você que quer que algum amigo também assista, que algum amigo também aprenda sobre isso, vai estar disponível ainda hoje lá no nosso grupo do Telegram. Caso você mesmo ainda não conseguiu assistir a live toda e perdeu algum pedaço, ela vai estar disponível hoje ainda lá no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado você que esteve até aqui.
Se você quer entender um pouco mais como a sua mente funciona e como você pode gerar bons comportamentos para caminhar em direção à realização dos seus sonhos, das mudanças que você quer para a sua vida, gerenciando a sua mente, eu te convido a participar do meu curso online Aplicando PNL, onde eu ensino passo a passo como você consegue gerenciar sua própria mente e utilizar ela a seu favor para fazer mudanças enormes na sua vida. Só você acessar o link na minha bio lá ou aplicandopnl.com.br. Super beijo para vocês e encontro você amanhã aqui, em sexta-feira, 7h30 da manhã. Falou, valeu!